Som. Nós estamos dando sequência à nossa semana de Célia Xavier. Inclusive, hoje é o dia de aniversário dela. Nós estamos comemorando com palestras a semana toda sobre esse tema, tolerância e inclusão, caminho para a unidade, que é o tema central do ano. Nós tivemos 2 estudos já feitos segunda e ontem, e hoje nós teremos o Dr. Roberto Luz, que é presidente não, é diretor lá do Hospital Espírita André Luiz, vai falar para a gente sobre a inclusão social do doente mental espírita. Pedir e a construção do Hospital Espírita André Luiz. Mas antes de passar a palavra para o Sr. Luiz, que é o nosso diretor, que vai fazer a apresentação direitinho dele, 2 recadinhos. Primeiro, que tem um carro Golf aberto, a turma vai fazer silêncio, vamos fazer uma pequena prece. Logo após, passaremos a palavra para o Sr. Luiz. Senhor Jesus, mestre amigo, mestre amado, essa semana estamos em festa. Temos a oportunidade de trabalharmos os ensinamentos que a doutrina dos Espíritos tem nos trazido. Estamos buscando, Senhor, uma forma consciente e amorosa de incluir todos os nossos irmãos dentro de um propósito de vida ético-moral. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje e podermos fazermos parte dessa família Célia Xavier. E que as tuas bênçãos, Senhor, possam ser derramadas sobre todos nós que aqui estamos e sobre toda essa humanidade sofredora. Nós lhe agradecemos mais uma vez, que assim seja. Senhor Luiz. Boa noite. Com muita alegria, nós estamos recebendo na casa do Dr. Roberto Lúcio, que, além de ser o diretor clínico do Hospital Espírita André Luiz, é também membro da Sociedade de Médicos Espíritas de Minas Gerais, autor de diversos livros e psiquiatra, que vem falar sobre um tema que é importante, porque o nosso Código de Doutrina Espírita fala muito com referência ao desequilíbrio da nossa área. Aquele portador do sofrimento mental, o Espiritismo tem uma preocupação muito de perto, né, para com esses companheiros. Então ele vai nos trazer as informações e queremos também, porque um dos temas é do Virgílio e a construção do Hospital André Luiz. Virgílio Pedro Almeida, um dos fundadores, talvez um primeiro presidente do hospital, onde nós tivemos aqui uma rodada de lembranças do Sr. Virgílio, né? A Gil, que esteve aqui, o Virgílio Neto, e outros contemporâneos do Sr. Virgílio. Foi uma noite muito agradável que passamos ontem aqui, relembrando, né, não só o trabalho que o Sr. Virgílio fez em prol do movimento espírita, mas também nessa casa que ele foi também diretor e presidente também na nossa casa e também na do hospital. De qualquer forma, foi muito agradável isso. E sempre que nós falamos do nosso Sr. Virgílio, nos emocionamos. Tanto é que, inclusive, o nosso bazar, que está funcionando no Brasil hoje, tem um nome, bazar Virgílio de Almeida, porque foi ele exatamente que incentivou isso, que é uma forma também das casas espíritas arrecadar algum recurso para poder fazer a sua assistência social. Doutor. Deixe sua vontade aí. Boa noite para todos. Para nós, uma imensa alegria podermos
tão importantes. A questão do grande objetivo do surgimento do Hospital Espírita André Luiz, voltado à inclusão social do doente mental, podemos falar um pouco da história do hospital. Desde já, gostaríamos de agradecer em nome da diretoria do hospital essa oportunidade, porque, embora com 41 anos de funcionamento, vez por outra, nós encontramos no movimento espírita pessoas que não conhecem o hospital, que não sabem dos seus objetivos, das suas realizações. E uma oportunidade como essa é extremamente importante para nós podermos estar falando sobre a história do hospital. E eu tenho certeza que muitos vão ficar, inclusive, admirados, porque há fatos e há situações de extrema relevância e que nós, particularmente, fomos ter conhecimento mais profundo no ano de 1996, quando o hospital se programou para comemorar no ano seguinte 30 anos de atividade, e eu fui convidado a poder organizar alguma coisa acerca da história do hospital. E esse trabalho que nós realizamos quase durante um ano, não só sozinhos, mas com muitas colaborações, ele deu origem a um livro que foi editado naquele ano. Ele não foi vendido, foi um livro que foi dado como presente a todos os funcionários e a todos os colaboradores do hospital naquele outubro de 1997, quando comemorávamos então 30 anos de atividades hospitalares. Hoje, falar de inclusão social do doente mental é uma coisa que sai todos os dias no jornal. Há uma política do governo, há um movimento que começou a partir da década, no final da década de 70, no início da década de 80, depois das denúncias de um jornalista do estado de Minas, que deu uma série de notícias, de reportagens que muitos devem lembrar nos porões da loucura, que se denunciou os maus tratos e os descuidos ao doente mental, e principalmente naquele momento em relação aos hospitais públicos do estado, tanto em Belo Horizonte quanto em Barbacena, e isso provocou uma reforma na política de saúde mental. Mas esse objetivo que o governo vem buscando oferecer ainda de maneira muito acanhada, porque as verbas voltadas para a área de saúde já são muito pobres, e para a área de saúde mental, então, as coisas ficam muito limitadas, era um grande objetivo da espiritualidade. Em 1949, eram poucas as instituições do Estado que tratavam de doença mental.
E em Belo Horizonte, esse trabalho se resumia a uma instituição que era o Instituto Raul Soares, e nós não tínhamos quase nenhum recurso para o tratamento desses doentes. E como o nosso companheiro irmão Luiz levantava, a doença mental, ela sempre foi uma preocupação do movimento espírita por causa das ligações muito próximas que nós temos acerca do transtorno psiquiátrico e dos processos obsessivos. Havia, neste ano, um grupo vinculado ao grupo Sheila, ao grupo da Fraternidade, que já era um movimento que existia em Belo Horizonte, e um grupo de trabalho mediúnico realizava as suas reuniões na rua Paraisópolis, no bairro Santa Teresa, na residência de dois companheiros, um casal que foi extremamente conhecido no movimento espírita pela sua dedicação, que era o irmão Jair Soares e a sua esposa, que é a irmã Ló, que inclusive hoje, lá na rua Paraisópolis, funciona o grupo da Fraternidade Irmã Ló, em homenagem a essa companhia. E esse grupo foi acrescido naquele período, próximo ao ano de 1949, de um jovem médium que se chamava Fábio Machado, que tinha uma característica mediúnica particular, intensa, que era o trabalho da ectoplasmia com a materialização de espíritos. É muito interessante dizer que as coisas não acontecem por acaso. Logo depois que o Ricardo Vardio nos convidou para fazermos essa palestra, nós ganhamos aquele envelope que está ali na mesa, que uma companheira disse para mim: a minha avó está sendo responsável lá no grupo Sheila para reorganizar vários livros de atas que estavam lá guardados, já tinham sido datilografados. Para muita gente aqui isso não existe mais, né? O povo, tem muito jovem aqui que não deve saber nem o que é datilografia, o que é máquina de escrever, porque só conhece computador, né? E que eles hoje estão transpondo para o computador porque são dados históricos. E ela falou comigo assim: eu separei, porque minha avó se lembrou disso, algumas atas dessas reuniões de materialização, aonde surgiu o pedido e as informações sobre o Hospital Espírita André. Então eram reuniões onde as pessoas que estavam reunidas nesse trabalho conversavam, ganhavam abraços, cumprimentos, perfume de Irmã Sheila, de André Luiz, de José Kleber, de Fritz, de José Grosso, de Paulinha. É muito interessante se ler as atas, né? Há uma delas que diz assim, que o José Grosso chegou, ele atendeu muitas pessoas, cumprimentou cada um, deu informações, atendeu. Ele saiu e Paulinho chegou, veio brincar com as pessoas,
criticando, mexendo. Diz que ele achou uma bomba Flix, que é aquela bomba de colocar remédio antigamente para matar, né, deter fome, e que ele pegou aquela coisa materializada e começou a pulverizar em cima das pessoas que estavam participando da reunião. E ainda brincou, porque ele foi aonde o médium estava dormindo e aplicou aquilo e falou assim: é para que a hora que ele voltar ele seja desinfetado. E esses espíritos materializados convidaram este grupo, coordenado pelo Jair Soares, para realizarem um grande trabalho em Belo Horizonte, que era a construção de um hospital, aonde pudessem ser feitos 2 tipos de atendimento. A história conta isso. A partir do que eles propuseram, as coisas foram feitas dentro da possibilidade. O desejo é que o hospital atendesse 2 tipos de pacientes: pacientes infecto-contagiosos, principalmente pacientes tuberculosos, deveriam ser atendidos ali, e pacientes portadores de doença mental. Dentro daquilo que nós conseguimos da história, em determinado momento, o grupo, alguns optaram que se fazer um hospital que atendesse as 2 situações, diante das dificuldades financeiras que se viveu, que não seria possível. E foi feita a opção por se construir um hospital psiquiátrico pelas dificuldades que se encontrava o campo da saúde mental na região de Belo Horizonte, e também por essa ligação intensa, né, que o Espiritismo pode ajudar profundamente e de uma maneira muito especial, em particular, aqueles que são portadores de doença mental. Quem deu o nome ao Hospital Espírita André Luiz foi o Espírito José Grosso, materializado. Quem trouxe as primeiras informações de como que deveria ser o hospital, do propósito, do desejo, do projeto que era dos espíritos, que infelizmente nós não pudemos fazer da mesma maneira, mas desenrolar da história por N situações, inclusive situações sociopolíticas que se viveu, foi o espírito de José Fidel. Para vocês terem uma ideia, a primeira diretoria do hospital, ela surge no papel, em psicografia direta dos espíritos. E o estatuto, o primeiro estatuto do hospital, ele foi ditado pelos espíritos, por José Grosso, de como deveria acontecer as coisas dentro do hospital, que o hospital deveria ser um hospital espírita, buscar ser gratuito, que infelizmente não foi possível, porque não se tem jeito de cair dinheiro do céu para se fazer nada, né? Os espíritos faziam uma proposta que a realidade social não é bem outra, que deveria estar aberto a todas as pessoas, independente de crença, que deveria ter um corpo diretor, que esse corpo deveria mudar, que
conselheiros, que esse hospital deveria ser construído num local distante, né? E na verdade, quem conhece o Hospital André Luiz, ele se localiza no Salgado Filho, hoje dentro de Belo Horizonte. Mas o Sr. Alberto Biscaí, que é um dos fundadores, ele nos dizia que quando eles compraram o terreno, existia um bonde que vinha até aqui, no Calafate, e tinha que se descer do bonde e ir a pé até aonde era o terreno. Que no início, para levar material de construção, era muito difícil, porque ali toda a área era de terra, não tinha nenhuma estrutura, né? O lugar ali chamava Mato da Lei. Mato da Lei. A região era uma região longe da cidade, né? Que era proposta porque era para receber pacientes que precisavam estar afastados da estrutura da cidade, uma forma de protegê-los e proteger toda essa estruturação. O hospital, a ata de fundação do hospital, ela foi redigida dia 25 de dezembro de 1949. Né? E é muito interessante a gente pegar a história, porque às vezes a gente, na continuidade das falas, nós dizemos coisas que ouvimos e que não são verdadeiras, né? Então, muitas vezes eu ouvi nomes de certas pessoas como tivessem sido fundadoras do hospital e que na realidade não foram. E isso não desvaloriza o trabalho deles. E uma dessas pessoas é o Sr. Virgílio. Ele não foi fundador do hospital. Ele, na realidade, ele foi o primeiro diretor-presidente do hospital, quando o hospital foi fundado. E vocês vão ver, na continuidade da minha fala, que o serviço dele não foi menor nem mais fácil daqueles que fundaram o hospital em 1949. Eu até acho que foi muito mais complicado, porque os espíritos falaram que ia acontecer tanta coisa, né, e eles materializados. Né, você poder ver o espírito, tocá-lo e ele dizer que tudo iria acontecer, eles podiam esperar, eles acharam que a coisa ia ser fácil, que o hospital ia deslanchar nessa caminhada. Eu costumo dizer que os espíritos de vez em quando aplicam o golpe nos indivíduos. Não, vocês vão fazer, que nós estamos ajudando, mas se a gente não trabalhar muito, não sai as coisas não. Né? E o hospital saiu desse lugar de que eles achavam que iam comprar um terreno, que ia aparecer dinheiro, que as coisas iam ficar fáceis. Há muita fala nessas primeiras atas esperando que o hospital saísse do papel com bastante facilidade. Quem ouviu eu falando, isso é 1949. O hospital começa a funcionar em 15 de outubro de 1967. Né? São 18 anos depois dessa ata. A história do movimento espírita em Belo Horizonte deve muito a uma coisa que causava imenso medo na população, que se chama tuberculose. Né? E a história do Hospital Espírita André Luiz não é diferente.
O que é que eu quero dizer com isso? Que a tuberculose trouxe para Belo Horizonte algumas figuras muito especiais. Duas delas trabalharam durante muitos anos nessa casa. Uma é Virgínio Pedro de Almeida, outra é José Martins Peralta. E o Hospital André Luiz, de tudo aquilo que a gente vê de sacrifício e luta, me marcaram três figuras. Uma delas, que eu sou Virgínio, eu não tive a felicidade de conhecê-lo. Eu me tornei espírita no ano de 78 e em 79 eu fui convidado a trabalhar como médium no Hospital Espírita André Luiz. Então, ano que vem eu faço 30 anos que eu estou trabalhando no hospital. Já tenho plaquinha pregada de patrimônio, não tem jeito de sair do hospital. E o Sr. Virgílio desencarnou em 74, 5 anos antes da chegada da gente. Mas eu tive a oportunidade de conhecer outras duas grandes figuras, muito especiais. Uma é Alberto Israel. Sr. Alberto é um dos fundadores do hospital. Ele assinou a ata de fundação. E de tudo que eu pude recolher, ele tem um papel ímpar na história do hospital. Ele desencarnou no ano de 1998. E até o início do ano de 1998, quando ele ainda estava sadio, não existe uma ata de conselho e diretoria que não tenha a assinatura de Alberto Israel. Ele trabalhou todos os anos de 1949 a 1998 dentro do hospital. Ele era o único conselheiro que nunca faltou a uma reunião de diretoria. A gente já tem dificuldade de levar conselheiro a reunião de conselheiro. Vocês imaginam o que é levar um conselheiro para uma reunião de diretoria? Ele, na época que estava no hospital, as reuniões eram todas as semanas. A diretoria se reunia uma vez por semana. E ele estava ali todas as reuniões. E alguns aqui que trabalharam no hospital, que a gente está vendo, sabem que não era só isso. Ele estava no hospital de segunda a sexta. Ele ia ao hospital todos os dias para coordenar a reunião de estudo de evangelho no horário da tarde. E passava de ala em ala, beijando a testa de paciente a paciente, convidando-os para ir para o reunião. Esse era o ritual de todos os dias. Por volta das 3 horas da tarde, ele saía pelo hospital, cumprimentando um por um dos pacientes, convidando a todos para participarem da reunião. Ele é uma figura muito especial. Várias vezes teve que colocar o próprio nome dos seus bens em penhora para que a obra pudesse caminhar. E Alberto, ele nasceu em 25 de dezembro de 1908, na cidade de Jerusalém, e ele veio para o Brasil, ainda menino, e no período muito próximo ao período que Virgínio adoeceu, ele também adoeceu de tuberculose. Ele morava no Rio de Janeiro, a família dele era uma família de finantes. Ele conta que carregou o Silvio Santos no colo no dia do Silvio Santos nasceu, porque a avó trabalhava na feira junto com eles eram juntos, uma família de judeus que se aproximavam pelo relacionamento. E ele veio
para Belo Horizonte, porque diziam que tuberculoso no Brasil tinha 3 opções de bom ambiente: Teresópolis e Petrópolis, Campos do Jordão e Belo Horizonte. Os ricos iam para os outros 2, os pobres vinham para cá. Isso era a fala dele. Ele fazia perfume e distribuía o ano inteiro para aniversário de todos os funcionários. Ele tinha uma história muito bonita. Já que nós estamos aqui tentando valorizar as pessoas, é uma história maravilhosa. Em 1932, para vocês terem ideia, ele estava tão mal, quando ele tinha uma tosse, saía junto com o escarro, o sangue e um pedaço do pulmão. O médico disse que a família que não tinha cura, a última visita, que nas próximas 24 horas ele ia desencarnar. Ele ia morrer, porque o médico não tinha nem desencarnado. O médico saiu de lá e a família apavorada, porque era isso que as irmãs estavam ouvindo da história. Ele diz então, ele nos conta que 2 companheiros do grupo da fraternidade chegaram para dar um passe. Durante o passe, a irmã Sheila se manifesta e fala com ele, e ele já tinha errado muito, que ele ia ter a última chance da vida dele, que ele que cuidasse de fazer as coisas que ele precisava na vida. E ele brincava, até enquanto pôde dizer para a gente, que ele era o desenganado de maior tempo de estar desenganado, porque ele foi desenganado em 32 e desencarnou em 98, que eram 66 anos de desengano do médico que estava esperando que ele morresse, E a partir daquele dia ele não teve mais nenhuma hemoptise, nenhuma hemorragia, e ele se curou e assumiu esse trabalho que ele realizou. A outra figura, antes da gente retomar aí a história do hospital e de sua vigília, foi Adalto Pedrosa, que também foi tuberculoso. Por isso que eu falo que tem males que vêm para bem realmente na vida. Trouxeram essas figuras para cá e elas transformaram a história. São criaturas que fizeram uma dedicação da vida por esse hospital. O hospital, eles compraram um terreno em 1950. Foi uma situação de muita complicação, eles tiveram muitas dificuldades. Muitas vezes, para arrumar dinheiro, o hospital é cheio de abacateiro, hoje tem muito menos abacateiro do que tem, mas eles juntavam os abacates de lá e traziam para vender abacate, para poder ter dinheiro para alguma coisa da obra. Então não foi uma coisa simples. Só teve-se condição de começar a construção em 10 de março de 1955. 6 anos depois, 5 anos depois que tinham comprado o terreno, porque não havia dinheiro, e depois o projeto tinha ficado pronto. E é muito interessante que o arquiteto que fez o projeto do hospital, que é uma outra figura muito especial, o Galileu Reis, ele trabalhou para o hospital como arquiteto até desencarnar, sem nunca ter recebido um tostão pelo trabalho que fez. É uma outra figura de abnegação no hospital. E ele é culpado, segundo ele, porque está numa ata que ele era o culpado do atraso, porque depois que ele fez o projeto, ele teve a oportunidade em São Paulo fazer um curso, descobriu que o projeto dele não era moderno nem interessante para o hospital, e ele foi aprimorar esse projeto. E quando ele aprimorou o projeto, o Alberto descobriu que o projeto que ele tinha feito naquele instante era um projeto que o José Gleber tinha orientado a Rubens Romanelli que fizesse um esboço
e levasse para uma reunião, e os espíritos tinham aprovado, e os projetos eram semelhantes àquilo que a espiritualidade havia aprovado. No hospital, viveu momentos muito difíceis. Virgílio, ele havia se casado com Dona Zunária em 1930, e algum tempo depois, quando descobriu que ele estava tuberculoso, como eles fazem parte do time dos pobres, ele desce de Sergipe para Belo Horizonte para ser internado no sanatório Werneck, que hoje não existe mais. O sanatório funcionava na estrada que ia em direção a Santa Luzia. Lá hoje existe uma estrutura que não tem nada a ver mais com a tuberculose, mas ele foi internado ali para fazer tratamento. E depois que ele se curou, o Banco do Brasil, para quem ele já trabalhava desde 1922, o transferiu para a cidade de Três Corações. E só nesse período, então, que Dona Zunária vem com os 4 filhos para Minas Gerais. Porque até então ele estava doente, ele não tinha condição. O último filho, o Gil, nasceu, ele estava aqui internado, ele não teve a oportunidade de conhecer o filho quando nasceu, e eles vêm para Três Corações, e a partir daí, como todo bom funcionário do Banco do Brasil naquela época, ele começa a rodar vários lugares, trabalhou no norte de Minas, depois trabalhou na região centro-oeste, do Triângulo Mineiro, e ele encerra o seu trabalho no Banco do Brasil como inspetor de agências, tomando conta de agências em Belo Horizonte e na região do Triângulo. Quando ele adoeceu e veio para Belo Horizonte, ele já era espírita. E ele se converteu ao espiritismo depois de conhecer um grande médium. Eu já tive a oportunidade de, inclusive, ouvir pessoas que conviveram com esse médium de Sergipe, que era o Sr. Basílio Peralva, que é o pai do José Martins Peralva. E ele se converteu ao espiritismo, veio para cá, e quando entrou nessa roda de ir para um lado e para o outro, ele fez uma opção. Aonde não havia centro espírita, ele fundou um. Aonde havia um centro espírita meio capenga, ele resolveu ajudar essas casas espíritas crescerem e cuidarem desse trabalho. Na década de 50, no final da década de 50 para a década de 60, ele já fazia parte dos conselheiros do hospital e começou a assumir tarefas mais importantes. E em fevereiro de 1967, ele foi eleito diretor administrativo, diretor-presidente do hospital, tendo como companheiros de direção o Dr. José Esquema, que muitos conheceram, que foi o pioneiro da homeopatia no estado de Minas Gerais, e o nosso companheiro Oswaldo Abreu, que dirigiu a AME, que dirigiu a União Espírita Mineira, irmão do Honório, foram fundadores do grupo Emmanuel. Então, eram os 3. Naquele período, o hospital mudou a estrutura. Ele anteriormente tinha 7 diretores, passou a ter 3, tinha 21 conselheiros, passou a ter 12, toda uma mudança. E o Sr. Virgílio enfrentou provavelmente o maior desafio que o hospital
teria que viver. Por quê? Porque no ano de 1967 existiam duas coisas que estavam acabando, ficando prontas, que era a construção e o mobiliário do hospital. Mais nada. Não tinha dinheiro. Para vocês terem ideia, não tinha rede de esgoto, porque o lugar era longe, precisava fazer fossa e tinha que ter autorização da prefeitura, e era uma questão política extremamente complicada. Faltava água, não tinha funcionários especializados. Quando o hospital foi inaugurado em outubro, não existiam convênios a não ser com o antigo INPS, que se transformou em INSS. Eles não tinham pacientes particulares, a não ser um ou outro brigado. Sobrava gente precisando de ajuda, precisando de assistência filantrópica, e precisava escolher toda essa situação. Aí o nosso querido Virgínio. E ele não tinha nenhuma orientação, nenhum organograma, nenhum fluxograma, ele não tinha formação, ele não entendia de hospital, ele nunca tinha trabalhado no hospital. Ele teve que construir todo o restante que não era construção imobiliária do nada. Com uma garra que muito poucas pessoas tinham. Com uma tranquilidade que foge às ideias que a gente pode pensar. Virgílio enfrentou uma luta muito grande, interna, depois que o hospital foi fundado. Por quê? Porque naquele momento o hospital teve que buscar um grupo de médicos para trabalhar aqui. Encontrou um jovem chamado Haroldo Timpone, que eles colocaram para ser o diretor do hospital. O nosso querido Haroldo desencarnou esse ano com 86 anos. Naquele período, estava lá com 40 anos, começando um trabalho muito bonito, e se reuniu o que tinha de melhor em psiquiatria em Belo Horizonte. Médicos, alguns deles ainda estão encarnados, de reconhecido nome. Só que nenhum deles tinha nenhum conhecimento sobre o espiritismo. E pior do que isso, achavam que o tratamento espiritual não servia para nada. E começaram a querer brigar com a diretoria do hospital para que os seus pacientes não fossem atendidos espiritualmente. Isso é muito sério e muito grave, eu posso dizer para vocês, e seria a qualquer momento dessa história, porque a lei brasileira define que quem responde por toda a estrutura de tratamento dentro de um hospital são os seus diretores e o corpo médico. E todo o trabalho de tratamento tem que atender aos padrões vigentes da ciência médica que estão presentes na literatura científica. Naquele momento, como ainda hoje nós temos uma carência muito grande, não havia nenhuma pesquisa, nenhum trabalho que pudesse comprovar que tratamento espiritual servisse para qualquer coisa.
Então esses médicos, eles poderiam, se quisessem, se não fosse a ação firme e conciliatória de Virgílio, fechar o Hospital André Luiz e não permitir que ele funcionasse, por causa do atendimento espiritual. Isso é tão grave, tão complicado, que em 1986, o Hospital Espírita André Luiz denunciou o convênio com o INSS, né, que virou depois o SUS, ainda lá não era o SUS. Por quê? Porque os auditores vinculados ao INSS, muitos deles eram donos ou sócios de hospitais psiquiátricos em Belo Horizonte que concorriam com o Hospital André Luiz. Naquela época, para se internar através do INSS, tinha que ir para o Galba Veloso, e o Galba é que liberava as guias. Ainda hoje, no setor do SUS, é assim. E aqueles que trabalhavam no Galba sabiam que cada 10 pacientes que entravam no Galba e que tinham que ser internados, 9 queriam ir para o Hospital André Luiz, porque sabiam que lá tinha um tratamento diferente, que o hospital era humano, né? Essa questão da inclusão social, do respeito, já era uma questão determinada pelo hospital, era uma preocupação da diretoria constantemente, e isso causava ciúme e problemática dentro, e eles começaram a implicar com o tratamento espiritual dentro do hospital. Como o SUS, o INSS pagava muito bem em dia, até hoje eles fazem isso, pagam muito bem em dia, né? Bem mal, e pelo menos em dias longos de se pensar em pagar, gastavam de 90 a 120 dias para pagar uma conta que não dava para cumprir as coisas. A diretoria naquele ano fez uma opção. Ele tinha dinheiro para sobreviver 6 meses, sem o INSS. Então era uma tentativa. Ou se sobrevivia sem o INSS e não se desrespeitava o objetivo maior, que era o tratamento espiritual, ou fechava o hospital se não desse conta de fazer. Para a felicidade do hospital, 6 meses depois, a conta do vermelho tinha desaparecido, o hospital tinha melhorado, e graças a Deus até hoje a gente não precisou deles mais, né? Embora eles criem problemas até hoje para o hospital nessa questão dessa briga da reforma psiquiátrica. Então o hospital, ele não tem vínculo com o SUS. Para quem não tem formação, muitas vezes o SUS pergunta: mas se é só um hospital filantrópico, por que ele não recebe SUS? É porque a gente tenta fazer filantropia para o paciente, não é para o governo, né? E o que o governo paga para o hospital e o que ele exige do hospital é um absurdo, né? Vocês têm creche, é do mesmo jeito que a prefeitura dá meio quilo de cebola e 4 pacotes de arroz no final do mês e quer que você ofereça frango, carne todo dia para os meninos, a mesma história, não tem diferença nenhuma. O governo é do mesmo jeito, eles não cuidam deles, mas quando a gente vai cuidar, tem que dar, né, cuidado de primeiro mundo num país que ainda é, né, subdesenvolvido economicamente nessa história. Então, o São Virgílio pegou o hospital nesse momento que ele tinha que enfrentar muita luta. E durante, né, exatamente 7 anos, ele foi diretor do hospital, fazendo todo esse trabalho. Quando eu entrei no Hospital André Luiz, vários funcionários que ali estavam tinham trabalhado com o São Virgílio. E vinham, às vezes, se queixar a nós
das diretorias, porque não tem nada melhor para empregado do que queixar dos donos. O hospital não tem dono, né? Como dizia já lá o José Kleber, o hospital espírita não, o André Luiz, não será de ninguém. O hospital espírita André Luiz é de Jesus. Se algum dia ele não puder funcionar, isso é uma orientação, ele deve ser entregue à Federação Espírita Brasileira. Era esse o desejo e a orientação dos espíritos naquele momento. Então, vinham reclamar que o diretor fazia isso, falavam para a gente, né? E ali eu comecei a ouvir histórias muito interessantes, né? De como o Sr. Virgílio atuava como diretor. Que todos os dias ele saía da sala de diretoria e passava em todos os setores do hospital, cumprimentava todos os funcionários e perguntava a todos eles como estava a família, como estavam as coisas, e se houvesse problemas, ele tentava resolver. Sobre o Sr. Virgílio, eu ouvi um testemunho que eu acho muito especial. Eu não sei se ele me permite usar o nome dele, não, mas quando ele está ausente eu falo dele, depois quando ele vê, você fica falando, mas eu queria dar um testemunho aqui. Essa pessoa é uma das pessoas a quem eu mais aprendi a admirar na minha vida, pelo trabalho moral, pela pessoa, pelo profissional que ele é. Chama-se Jaider Rodrigues de Paulo. E Jaider é uma pessoa muito contida em falar dos sentimentos espirituais. Não porque ele não se retraia, porque ele diz que tem dificuldade de falar. E ele diz que nesses anos todos de movimento espírita, Sr. Virgílio foi a única pessoa que, quando ele via, ele tinha dentro dele o impulso e a vontade de ajoelhar e beijar os pés ou as mãos por reverência àquele espírito que ele via naquele momento. Ele fala: eu não tive a oportunidade de ir conhecer Chico Xavier, porque eu preferi isso, não ir. Mas no movimento espírita, se eu conheci um espírito nobre e de luz, ele chama Virgílio Pedro João. Isso é uma fala dele, que para mim é muito importante, porque eu sei que é de um coração que tem uma sensibilidade, um cuidado com o que diz. E isso que eu ouvi dele, eu ouvi de muitas criaturas que trabalharam com ele no hospital, que falavam da sua mansuetude, da sua tranquilidade, da sua tolerância das coisas, né? Que diziam das coisas interessantes do jeito dele ser, de administrar, né? Ele ia para as reuniões de diretoria do hospital, como todo lugar, muita gente que trabalhou com ele, mesmo no SED, com a ata pronta, né? As reuniões de diretoria dele, a ata estava pronta, como só tinha que assinar, né? Porque ele já sabia o que ele dizia, ele fazia a ata todinha. Hoje, tal dia, reunido, tanto, fulano, nós decidimos isso, e o povo assinava, né? Porque no jeito dele conciliador, ele sabia que o que ele precisava para continuar, ele ia conseguir naquela situação, naquela maneira de fazer. E ele lutou muito para que o hospital pudesse atender uma fala que os espíritos colocam numa dessas reuniões de materialização. Os espíritos dizem assim: o nosso hospital espírita André Luiz será algo ímpar
em todo o movimento espírita brasileiro. E, sem nenhuma modéstia por estarmos lá, a gente precisa colocar, eu que viajo pelo movimento espírita todo e que trabalho com o movimento médico espírita há mais de 20 anos, não existe dentro das estruturas hospitalares vinculadas ao espiritismo no Brasil, porque no resto do mundo não existe isso, Se tem uma coisa que nós somos de primeiro mundo, que a gente exporta, que a gente é ótimo, maravilhoso, é espiritismo. A gente chega lá fora, eles não sabem nada, tudo que a gente faz eles acham lindo, maravilhoso, é tudo top. A gente aqui ainda reclama, acha ruim, mas nós lá fora, e lá não existe nada disso. Mas no Brasil existiam, por volta de 1996, 97, quando fizemos um levantamento, aproximadamente 100 hospitais espíritas no Brasil. E nenhum com o trabalho e a estrutura que o Hospital Espírita André Luiz tem. Por quê? Porque esses companheiros fizeram esse tipo de trabalho, esse tipo de realização. E com o cuidado, depois que viveram essa luta com alguns médicos, eles buscaram tentar estruturar uma equipe médica que pudesse estar afinizada com o projeto do hospital. E isso foi possível a partir do ano de 1976, o Vigílio já não estava encarnado, quando Jair foi trabalhar no hospital, e que ele passou a reunir um grupo de profissionais, médicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, ou espíritas ou simpatizantes do espiritismo, e que estruturaram um trabalho aonde o atendimento espiritual não é algo à parte do tratamento médico. O trabalho, o atendimento espiritual que é oferecido no André Luiz, ele é uma das facetas do tratamento do hospital. Um projeto que se transformou, criou-se o nome Tratamento Biopsíquico Sócio-Espiritual. Nós somos a única instituição hospitalar espírita que temos trabalhos espirituais todos os dias na instituição. Temos hoje mais de 250 voluntários espíritas realizando o trabalho espírita no hospital, formando as diversas equipes de trabalho que funcionam de manhã, de tarde e de noite, de segunda a segunda dentro do hospital. Nós temos dentro do hospital 5 reuniões de desobsessão para atendimento dos pacientes do hospital. Uma delas, inclusive, dirigida pela nossa irmã Geralda, que está aqui. Nós temos no hospital... Não, a minoria dos pacientes são espíritas. Aí eu teria curiosidade. Como chegar até esse paciente para que o tratamento seja eficaz? Isso. Olha, primeiro que os pacientes vão para o hospital porque lá tem... Eu já falei muito essa semana, a voz tem hora que fala.
Mas o hospital é procurado porque ele tem um tratamento espiritual. Quando os pacientes entram, eles têm que assinar uma folha, ou o paciente ou o familiar, pedindo um tratamento espiritual. Mais de 97% dos pacientes assinam essa folha. Nós só não temos a assinatura, às vezes, da folha, de algum ateu que acha que é ateu mesmo, né? Porque a maioria dos ateus são atores, na hora que aperta eles querem Deus. Mas tem muitos ateus que acreditam que são ateus mesmo, né? Eu falo que só acredito que se eles fossem ateus mesmo, eles eram melhor do que espírita, porque eles iam cuidar melhor deles, do jeito de viver, porque só tem um corpo e uma vida, tinha que ser bem vivida, né? E eles não cuidam muitas vezes dessa situação. E alguns crentes bastante fanáticos, porque se não for até tratamento espiritual eles aceitam, né? Os que são bastante fanáticos, se você perguntar assim, mas por que a senhora trouxe para o hospital? Porque de vez em quando os pastores querem ir lá e dizer que nós somos do diabo e essas coisas todas para tirar. Mas assim, não, mas é porque, embora a coisa aqui, o senhor sabe, não é de Deus, vocês tratam muito bem. Então o diabo sabe tratar bem os outros. É uma boa situação. E isso é inteligência do demônio. E é muito interessante, um dia, uma paciente minha estava num sofrimento muito grande e chegou um momento que alguém dos voluntários conseguiu conversar com ela e levá-la para assistir uma das reuniões evangélicas da tarde e tomar água fluidificada. Primeiro dia ela não tomou água fluidificada, ela era doida, ela ia fazer alguma coisa daquela confusão, ela só assistiu a reunião. E ela começou a frequentar. Aí o pastor foi lá, porque alguém da família falou com ele que ela estava frequentando a reunião. Aí ele foi falar mal do espiritismo, ela virou e ela me contando. Eu não vou deixar de ir lá, não, porque as coisas que o senhor fala de espiritismo não é verdade, porque o que acontece lá em cima não tem nada a ver com o que o senhor diz para mim. Então, muitas vezes, até esse grupo pequeno, eles acabam aceitando ajuda, porque primeiro eles veem, nós não temos nenhuma preocupação em fazer proselitismo. Nós não queremos converter ninguém ao ser espírita. Já existe espírita demais dando trabalho no movimento espírita, a gente não está precisando de gente para dar trabalho, né? A nossa preocupação, e é uma realidade, é que as pessoas tenham uma religiosidade. Então, se ele vai ao tratamento e depois ele quer voltar para a igreja dele, a igreja católica, nós orientamos que eles devem, e a gente orienta mesmo, né? Eu tenho um paciente que ele foi internado há 19 anos atrás. Nunca mais foi internado num quadro grave, num diagnóstico de esquizofrenia, que raramente uma pessoa fica com uma internação, e ele já tinha várias antes de ir para os dragonistas. Por que ele né, consegue isso? Primeiro, porque ele toma a medicação, embora de vez em quando, como todo doente psiquiátrico, ele quer parar de tomar remédio, mas ele toma a medicação. E eles são evangélicos. Aí eu chamei a mãe, e virei para ela e falei assim: a senhora já leu aquela passagem do Evangelho, quando Jesus chega lá, que está aquele homem, e que ele pergunta assim: qual é o seu nome? E o Espírito diz: sobre o meu nome é Legião, porque somos muitos. Eu falei: já li. O filho da senhora tem uma legião. E essa legião não sai fácil, não. Porque nós já estamos sabendo aqui que eles são muito bons de servir. Então a senhora toda semana vai pedir o pastor para botar a mão na cabeça dele e expulsar esse demônio. E a senhora vai fazer um culto na casa da senhora. A senhora não sabe fazer o culto? Isso eles sabem fazer. Os católicos eles não sabem, mas eles sabem. Eles fazem o culto. Só que a gente lembrou e orientou para fazer o culto uma vez por dia, por semana. Ela todas as manhãs desses 19 anos, ele acorda,
eles sentam, os dois, leem o Evangelho, ela comenta para ele, eles fazem uma prece, ele toma a água e toma o remédio dele todas as manhãs. Então, o que eu precisava em termos do que eu entendo é que eles tivessem uma religiosidade, que ela cuidasse do ambiente espiritual, que ele tomasse passe, que ele tomasse água frutificada, que ele orasse. Isso tudo ele faz. Se é dentro de uma igreja no centro, isso não é a situação. Né? Embora sejam evangélicos e a mãe de uma igreja muito tradicional e ortodoxa, eles têm a plena confiança no trabalho que a gente realiza, e ele foi atendido no hospital, fez desobsessão, todo o tratamento sob a ordem da família que vivia uma situação bastante grave. Então a gente vê que isso não impede que as pessoas tenham esse tipo de assistência, ao contrário, eles buscam esse trabalho. Existem algumas atividades doutrinárias no hospital que elas só podem ser pedidas pela equipe de profissionais que atendem o hospital. Nem todos nós somos espíritas. Nós temos no grupo de médicos, por exemplo, alguns dizem que são católicos não praticantes, que é uma crença muito comum no Brasil, né? essa legião de católicos não praticantes. Eu tenho lá uns 3 ateus, um deles que é o melhor que nós temos no hospital. Quem dera se nós espíritos fôssemos como ele, em bondade, em moral, em ética, em cuidado com os pacientes, em carinho, atenção, né? E ele tem uma história muito especial, porque ele não acreditava em nada dessas coisas. E através da orientação espiritual, a família pressionou a ele que pedisse essa orientação, que era só o médico, a equipe que podia pedir. Né? É uma história muito interessante para contar, para vocês verem como é que acontece. Essa paciente estava num quadro de depressão, uma moça de 25 anos, e ela tinha tentado suicídio. E quando pediu a orientação espiritual, a orientação veio uma história anterior muito complicada envolvendo a sexualidade e o aborto, e uma informação que ela tinha piorado depois do aborto. Eu sou responsável por pegar essas orientações, ler os prontuários, porque na equipe que faz essa orientação eu sou o único profissional, então ninguém da equipe de voluntário tem acesso aos prontuários do hospital. Só nós podemos eticamente ter acesso. E eu li o prontuário e não tinha uma santa informação que ela tivesse feito um aborto nessa época. Eu o procurei, encontrei dentro da sala de psicologia. Aí virei para ele e disse: olha, você podia ler essa orientação que veio no prontuário, não tem, você podia me confirmar se ela já fez um aborto nessa vida ou não? Ele acabou de dizer: nunca fez aborto. Ela trata comigo há uns 4 anos, nunca fez aborto. Uma estagiária estava lá e falou assim: doutor, me desculpa, mas isso não é verdade não. Ela me contou ontem que há 2 anos e meio atrás ela fez um aborto. Ela ficou grávida, e como ela ficou grávida de um homem casado, ninguém podia ficar sabendo, os pais não sabem, ninguém sabe, e eu não coloquei no prontuário porque achei que era perigoso essa ideia passar para ele. Ele ficou com os olhos desse tamanho, e desde então ele, por via das dúvidas, ele manda pedir orientação espiritual. Se vai se funcionar, ele não sabe, mas ele anda pedindo. Então a gente vê que essas coisas vão acontecendo, né? O hospital tem um trabalho muito grande, né? Nós hoje, vocês devem ter visto aí, estamos fazendo um trabalho de especialização
em que as pessoas que trabalham doutrinariamente possam trabalhar atendendo melhor. Fizemos o curso de atendimento fraterno, demos um curso de passes específicos. Agora o hospital está dando um curso de evangelização para doentes mentais, porque não é como aqui, nós não podemos fazer uma reunião grande, nós não podemos falar qualquer coisa, tem coisas que não se fala com o doente, porque você vai complicar, né? Embora seja um hospital espírita e tenha todas essas atividades, nenhum paciente assiste uma manifestação mediúnica. Eles não têm acesso a nenhum contato com a espiritualidade, a não ser quando é eles que estão mediunizados pelo desequilíbrio da doença. Então, eles são atendidos em desobsessão, em orientação, em todo o trabalho, sem ter contato nenhum. As orientações que eles recebem são através dos atendentes fraternos. As famílias são atendidas, são orientadas, né? Quando aceitam, são encaminhadas para alguma casa espírita próxima à residência dessas pessoas, seja em Belo Horizonte, na Grande BH ou aonde for, né? Então, é um trabalho extremamente diferenciado, um trabalho grande, que exige, né, uma dedicação muito grande das pessoas que ali estão trabalhando, né? E a gente busca divulgar isso, e é muito interessante, que é muito mais fácil divulgar lá fora do que às vezes aqui dentro do Belo Horizonte, né? Por isso que eu falava e agradecia essa oportunidade. Aqueles que não conhecem o hospital e que quiserem conhecer, o hospital fica no Salgado Filho, na Avenida Lúcio Paulino, número 7. Podem procurar no Departamento de Assistência Espiritual. Eles vão colocá-los em contato com alguém do corpo voluntariado para apresentar o hospital e, se quiserem, inclusive, trabalhar. A gente sempre está recebendo gente para fazer as tarefas, né? Então, tudo isso foi possível com o sacrifício de diversas criaturas, né? E entre essas, a pessoa de Virgílio fica demarcada pela mansuetude e a capacidade de organização e de atender esses desafios. Eu queria encerrar lendo, se vocês me permitissem, um texto do livro Hospital Espírita André Luiz, O Mar de Jesus, que foi escrito pelo Dr. Haroldo Timpone, e que ele intitulou Virgílio Pedro de Almeida, um convite, um desafio, uma lembrança. Nascido em 17 de 9 de 1902 em Capela, Sergipe. Desencarnado em 8 de 1 de 74 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ingressou no Banco do Brasil como escriturário e aposentou-se como inspetor de agências, tendo exercido a função em Minas Gerais. Após a aposentadoria, trabalhou 17 anos realizando obras para Jesus no Espiritismo. Eu acho que esse dado aqui não é correto, porque é o escrito dele, e eu fui verificar, na verdade, ele trabalhou 19 anos, ele aposentou em 55 e trabalhou até quase 74. Quando se trata do Hospital Espírita André Luiz Leal, não se pode olvidar Virgílio Pedro de Almeida. Ele foi simplesmente o toque mágico para que tudo surgisse funcionando. Tínhamos um corpo, construção e mobiliário, mas faltava-nos a alma, a fisiologia, a dinâmica.
para que o hospital funcionasse. Com sua proverbial tranquilidade, surgiu Virgílio com o objetivo de convocar os elementos necessários para a dura luta de fazer com que o real deslanchasse definitivamente. Virgílio demonstrou coragem indômita várias vezes. Não havia convênios a quem apelar senão antigo INPS. Não havia particulares, salvo alguns e com abatimento. Haviam muitos pacientes candidatos à gratuidade. Nada existia de organização. O organograma, os padrões anteriores, dinheiro, nada. Não se sabia nem como começar. Não havia funcionários especializados para qualquer função. Virgílio iniciou as atividades do real partindo do zero. Ele nada conhecia de hospital. Apesar de todos os óbices, Virgílio sempre prosseguia. Perguntado sobre o dinheiro para a cobertura das primeiras despesas, ele respondeu desassombrado: se necessário, penhoro a minha própria casa, mas dinheiro não faltará. Enfrentou problemas inimagináveis e a todos venceu. O real sempre evoluía, aumentavam os pacientes, surgiam novas construções como a quadra de esporte, o salão nobre, o novo refeitório masculino, o viveiro de passos, novos jardins, etc. Com Virgílio, o ambulatório e os gabinetes dentários foram produzidos juntamente com o laboratório. Ele congregava pessoas capazes com uma facilidade que assombrava. Virgílio Pedro de Almeida fora funcionário do Banco do Brasil e formou-se como contador. Todavia, era tido como um gênio, tal a sua capacidade de organizar e dirigir. Na mesma ocasião, fez também um curso de diretor de escola no MEC em 1968. Porque ele foi dirigir o colégio, foi dirigir o colégio precursor, o colégio do Divino Amigo, atribuídas a Virgílio a frases muito ricas. A que mais feriu a nossa sensibilidade é a que expressamos a seguir: quem enxuga o pranto não tem tempo de chorar. E ele enxugou sempre, sabia como ninguém resolver problemas dos outros. Não se esquecia de compromissos e estava presente nos momentos bons e ruins. Recebeu em 1996, após 22 anos de desencarnado, a comenda de benemérito do Hospital Mário Pena na festa de jubileu de prata daquele hospital. O que é admirável em se tratando de um espírita tão conhecido, ou seja, a sua bandeira era de Jesus a do amor. Sobre Virgílio, lembramos o relato de Emmanuel no livro Pão Nosso, comentando a epístola de Paulo na lição número 145. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Paulo, segunda epístola aos Timóteos, capítulo 2, versículo 15. E Emmanuel comenta no final: eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será de se apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Não há a menor dúvida de que Virgílio Pedro de Almeida, apenas pelo seu trabalho no real, é um obreiro aprovado por Deus. Nossa gratidão eterna pelo seu trabalho. Muito obrigado. Aberta para te receber com muito carinho. Aprendemos muito sobre o hospital, nós que já trabalhamos lá no hospital como voluntário e que temos um amor muito grande pelo trabalho. Aqueles que trabalham lá ainda, que frequentam a nossa casa, sabem disso. E nosso carinho, a sua pessoa continua particularmente, médico da minha irmã. Sabemos do carinho que você tem por ela e por todos aqui que te conhecem. A casa está muito feliz com essa semana e aqueles que tiverem oportunidade vão visitar o bazar de Virgílio Pedro de Almeida. Temos um pouquinho dele aqui embaixo. A Feira do Livro
sabemos a importância do espírita, de estudar, de ler. Estamos com ofertas. E para encerrar, nós gostaríamos de ouvir então a música, a título de oração. Uma boa noite para todos.